hoje o nosso assunto foi uma coisa que muita gente pediu, que é sobre regressão. Você sabe o que é regressão? Você sabe para que serve? Como que eu posso usar elas ali? E se acontecer do terapeuta morrer, eu vou ficar presa no tempo? E se o terapeuta desmaiar, acontecer alguma coisa, eu vou ficar presa? Será que não tem perigo de eu ficar presa a uma história passada, alguns anos atrás? Como é uma regressão? Fica aí comigo que eu vou te explicar hoje no vídeo. Ai, que tudo! A regressão, ela é considerada, como eu já expliquei, que ela é um processo da hipnose. E a hipnose é um relaxamento. Quando a gente fecha os nossos olhos e começa a receber alguns comandos, porque a nossa mente vai estar receptiva a estar recebendo novos comandos, porque a gente está em um estado relaxado, aí o terapeuta começa a guiar ali a pessoa, aonde a pessoa vai trabalhar um determinado assunto. Para a gente entender um pouquinho de hipnose, a gente tem que entender que desde o momento da nossa concepção, a gente já começa a criar histórias na nossa vida. Meu Deus! Ou seja, se os nossos pais, naquele momento em que a gente é concebido, eles estavam brigados, eles estavam em algum processo emocional mais digamos assim, mais difícil naquele momento, automaticamente eu posso ou não estar recebendo essa informação. Quando eu recebo essa informação, como que eu vou reagir àquilo? Vai ser um outro comportamento. Então eu posso naquele momento estar me sentindo sozinha, estar me sentindo rejeitada, ou estar me sentindo, enfim, cada pessoa reage de uma forma em determinado comportamento. Quando a gente entende isso, a gente começa a fazer a hipnose para a gente entender o que o nosso inconsciente trabalha com isso. Quando a gente volta no tempo e percebe que em um estado lá aos 4 anos, por exemplo, você teve um momento que você viu a sua mãe caindo num tombo. E aí você pode ter duas reações. Ou de você querer cuidar dela, né? Nossa, minha mãe caiu, eu me sinto na obrigação de cuidar dela. E dentro do teu inconsciente, você criar uma responsabilidade com a sua mãe, que você precisa cuidar dela, porque ela precisa de você o tempo todo. Por quê? Porque ele é um amor doentio, ele não tem aquele conhecimento de estar certo ou estar errado, ou que é um momento bom ou que é um momento ruim. Então, é o como aquela criança vai interpretar. E aí, quando ela interpreta assim, ela pode agravar aquilo no inconsciente dela, que ela é obrigada a cuidar da mãe dela. Por mais que a mãe dela não queira esse cuidado, ela precisa estar cuidando da mãe dela. E isso acaba se tornando um peso para ela no decorrer da vida. Porque ela não lembra desse episódio, ela não sabe o porquê que ela teve. Por mais que ela lembre alguma coisa, ela nunca vai relacionar uma coisa com a outra. E quando a gente volta num estado de relaxamento do corpo e a gente dá o comando, eu preciso entender o porquê dessa ansiedade, o porquê dessa rejeição da minha mãe, o porquê de algum problema relacionado a isso, automaticamente vai vir essa informação que pode vir através de um insight, tudo guiado por um terapeuta, por um profissional, que vai vindo essas informações para você. E aí, qual é o papel da terapeuta? Não te deixar. Você pode estar naquele momento cuidando da tua mãe, mas você não precisa seguir cuidando dela o tempo todo, nesse momento. Então, o terapeuta ele vai voltar
a tua fase adulta consciente de que aquilo não precisa mais ser um peso na tua vida. Ah, mas e se acontecer alguma coisa com o terapeuta, eu vou ficar preso lá? Não. Gente, entendam que ele é um processo consciente. É como se você estivesse em um quase sono. E quando acontece esse quase sono, quando você está na cama, assim, dormindo, assim, mas você está escutando tudo que estão falando à sua volta, se você escutar um barulho, se você tiver algum contato com alguma coisa, automaticamente você vai acordar. E tá tudo bem, tá tudo certo, você não vai ficar presa àquela história, você não vai ficar... Você, como adulto, você vai olhar para aquela criança e vai dizer para aquela criança, poxa, mas você cuidou da tua mãe lá, mas tudo bem, agora deixa ela seguir. Ela levantou, ela seguiu diante, ela seguiu o caminho dela. Então isso é um estado que você, o adulto vai conformar a criança, o adulto vai entender aquilo. E se o adulto não entender, é um papel sim do terapeuta mostrar para o adulto o caminho que ele pode seguir nesse caminho. Então, praticamente, esse é todo o estado de hipnose. É um relaxamento, é uma tranquilidade do corpo, na qual vai vir informações guiadas pelo terapeuta, e à medida que vai vindo essas informações, você vai trabalhando com elas, tá? Mas então isso cura toda a ansiedade? Não, vai depender de você. Porque se você não aceitar essas informações, não quiser uma mudança, você vai continuar com ela. Só que automaticamente, dificilmente uma pessoa que toma conhecimento do que leva ela a adoecer, do que leva ela a ter essa ansiedade, ela fica insistindo naquele processo, a menos que ela tenha um ganho muito grande para dentro dela. Né? Um ganho de que ela vai ter atenção, daí são outras coisas que também precisam ser trabalhadas, né? Precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de carinho. Então ela cuida dos outros para ela receber esse carinho. Então, assim, é todo um cuidado, é todo um entender da nossa mente, certo? Então, esse é o processo de regressão e de hipnose. Ele não é um processo muito trabalhoso, ele não tem riscos, digamos assim, da pessoa ficar presa em determinada idade, não. Ela pode trabalhar isso, né, para que ela possa sair, se libertar desse processo, porque foi uma visão de criança, foi uma visão às vezes até mesmo de adolescente, e que hoje não precisa mais ser carregado por ela.